Paulo, um prazer. Papo.net. Obrigado. Olá, pessoal, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo.net. Hoje recebendo um dos nossos primeiros e de primeira hora apoiadores aqui, que nos incentivou desde o começo, desde as primeiras, inclusive um dos nossos primeiros entrevistados, se não me engano, o segundo ou terceiro entrevistado que tivemos aqui no Papo.net, que acreditou no nosso projeto, o doutor Levi Seregato, presidente da Abigraf Nacional, e eu costumo dizer aqui, me perdoe a brincadeira, mas um dos youtubers mais famosos do ramo gráfico, né? Porque ele está aparecendo direto aqui, está com uma atividade intensa. A Abigraf se renovou, se reinventou durante a pandemia, tem incentivado fortemente as atividades online, já que a gente está com essa dificuldade toda de comunicação e de movimentação por conta da pandemia, dessa séria crise que nós enfrentamos. E eu o convidei aqui novamente para vir aqui. A semana passada teve um excepcional evento, juntando 3 entidades aí, transatlânticas, né? Aqui no Brasil, a Abigraf, e em Portugal, a Abigraf, e na Espanha, me perdoe, me falhou a memória agora o nome da entidade lá na Espanha, mas fizeram um excelente evento discutindo exatamente a situação e as atitudes que nós devemos tomar. Doutor Levi, muito obrigado pela sua presença aqui, por aceitar novamente o nosso convite, mas me diga como está o mercado reagindo, vocês que estão tão próximos agora dos seus associados, tão próximos do mercado, vendo essa e incentivando tanto a comunicação, a discussão de ideias, acompanhando com pesquisas, inclusive, o mercado, né? Pesquisas que vocês vêm fazendo sistematicamente desde o começo da pandemia. Né? Como é que vocês estão vendo? Como é que a Abigraf está vendo essa situação que nós estamos vivendo nesse momento agora, que parece um momento de estabilidade, de um pouco de melhoria? Na Europa já começa uma segunda onda, o pessoal aqui está um pouco preocupado que isso aconteça aqui no Brasil também. Como o senhor está vendo essa situação hoje? Bom, muito obrigado, Paulo Adair, pela oportunidade que mais uma vez você nos concede para, durante alguns minutos, conversar de temas tão relevantes e importantes para nós, que são aqueles atinentes à indústria gráfica brasileira. Realmente, nós procuramos, depois do dia 11 de março, quando se iniciou a pandemia, até esta data, a Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, juntamente com o Sindigraf São Paulo, o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo, nós tínhamos 2 alternativas. Ou fechávamos a sede, o nosso prédio, e todo mundo tiraria férias, alguns até com férias definitivas, e ficaríamos aí torcendo para que tudo isso passasse, né? Olhando para o céu para ver se vinha alguma novidade lá dos altos, né? Ou a gente arregaçava as mangas e ia para cima, que foi o que nós fizemos. Já emitimos praticamente 120 comunicados aos nossos associados, sempre acompanhando tudo aquilo que acontece no nível de governo, no nível inserido nesse contexto, parte tributária, crédito, parte trabalhista, no sentido de manter informado o gráfico e dizer a ele que não desanime, tem solução. Sempre isso foi a nossa tônica, né? Fizemos um evento grande com os Estados Unidos e Brasil, com tradução simultânea, onde tivemos oportunidades de trocar informações sobre os 2 países. Fizemos com Portugal exclusivamente, foi logo, inclusive foi antes do evento com os Estados Unidos, e na semana passada fizemos um evento com Portugal, com a Abigraf e com a Neobis,
que é a associação... Me perdoe, Neobis, eu esqueci. Isso, Me faltou indústria... Neobis, claro. Isso, é a indústria, é a associação das empresas e dos empresários gráficos da Espanha. Trouxemos juntos o pessoal da Heidelberg, que diretamente da Alemanha participaram também como fornecedores de equipamentos, e da Canon. Isso tudo no sentido de ser inserido nesse contexto de globalização. Porque nós falamos muito em globalização e muitas vezes a gente fica fora do globo. Você não percebe que você está totalmente desalinhado. Então, o objetivo é trazer conhecimento, trazer soluções e trazer experiências de outros países para dentro do Brasil. Lembrando que 95%, 97% das gráficas brasileiras são micro, pequenas e algumas médias, e algumas muito poucas grandes. E às vezes se torna um pouco difícil você agradar a todos, porque cada um tem o seu tamanho, então nós não podemos pegar um sapato 44 e colocar em todos os pés. Um calça 33, outro calça 35, e a dificuldade maior é essa. Vimos nessa troca de informações com outros países, e tanto lá como aqui, nós, empresários gráficos, seja de qual tamanho for, sempre nos preocupamos em comprar máquinas, equipamentos, e qualquer que seja o tamanho da gráfica, ele investe em máquinas. Nós investimos em 8 anos, aí praticamente $1 bilhão em máquinas, apesar do mercado estar já diminuindo. De uns 5 anos para cá, diminuímos 40% do nosso mercado. Diminuímos por quê? Os impressos administrativos passaram a ser todos eletrônicos, não existe mais. As notas fiscais passaram a ser eletrônicas. O promocional começou a dividir com as mídias eletrônicas. Hoje há um sistema híbrido, impresso e eletrônico. A embalagem, essa sim cresceu porque não é possível eu eletronicamente mandar 1 quilo de farinha para ninguém. Eu preciso embalar. Não tem como. Não é? Não posso mandar um navio de... Ainda não. Ainda não. Não posso mandar um navio de soja para o Japão pela internet. Via modem. Então, veja, a embalagem, qualquer produto, de qualquer natureza, de qualquer peculiaridade, ele precisa sempre de uma embalagem. Seja um vidro de esmalte, seja um batom, seja um perfume, seja um sabonete, e por aí vai. Então, a indústria de embalagem, sobretudo as grandes, começaram a despontar muito rapidamente e elas acabaram puxando também as pequenas para fazer embalagens em menor quantidade para atender o mercado menor. Rótulos e etiquetas também cresceram na mesma esteira. O editorial, nós fomos surpreendidos, há uns 3, 4 anos atrás, com o livro eletrônico. E dava a impressão o seguinte: não haverá mais livro em papel, tudo vai ser eletrônico. Só que no decorrer do tempo, o que observamos é que a absorção da informação através do livro eletrônico, ele não tem a mesma intensidade do que no livro papel físico. Infelizmente, o mercado editorial está se recuperando. Hoje já é 20%, 21% do mercado, já foi 30%, já caiu para 9%, agora está em 20%. Né? E está se consolidando, felizmente se consolidando. Dependemos muito, o livro depende muito das políticas de governo, de investir maciçamente na educação ou não. Sim. Como há um clamor nacional para que se invista na educação, ninguém nem sabe como, mas vamos investir na educação. Parece que o livro tem o seu futuro assegurado, pelo menos nos próximos 10 anos.
É o que se pensa, é o que se imagina. Um grande erro que nós, gráficos, cometemos, isso em todos os níveis, isso nacional e internacionalmente, foi investir muito na indústria. Saímos do 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, hoje nós estamos indo para a indústria 5.0, automação, robótica, né? Mecatrônica, tudo se diz de processos de produção automáticos, autônomos, alguns autônomos e alguns com autonomia. Sim. A própria máquina roda sozinha. Ou faz o seu processo de produção sozinho, sem operador. E nos esquecemos, por falta de percepção, de sensibilidade, de investir na mesma intensidade na área comercial. Porque é o que você comentava comigo há pouco. Uhum. O gráfico sentiu um grande orgulho de colocar uma máquina nova importada que veio da Alemanha, não sei o quê, coloca na propaganda dele da gráfica, como se ele vendesse máquina, né? Coloca na homepage. Como se ele fosse um vendedor de máquina, né? Sim. Quando, na verdade, a máquina, para ele, é um instrumento de trabalho. É a ferramenta. Uma ferramenta de trabalho, né? Isso realmente ocorreu durante muitos anos. É aquela história de você comprar um caminhão novo, importado, automático, com toda a tecnologia embarcada, para transportar 30 toneladas, e, na verdade, o que você tem para transportar são 1.000 quilos que você transportaria numa perua Kombi, né? Vamos dizer assim. Então, é um investimento fora do padrão. Mas, como a desgraça une e a gente cresce diante das dificuldades, ou cresce ou sucumbe, quem não sucumbiu está crescendo, está ultrapassando essa barreira, né? E as empresas estão se reinventando, e houve um incremento, um estímulo muito grande no mercado das produções compartilhadas, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Verdade. Antigamente o gráfico não era um concorrente, ele era um inimigo, né? Então, a gente... Né? Era um campeonato, né? Cada um tinha uma camisa. Isso, exatamente isso. E aí o que acontece? A gráfica A comprava uma máquina, o vendedor de máquinas, ele tinha muita facilidade em vender para a gráfica B ou C, porque ele saía dizendo, olha, o concorrente seu comprou esta máquina, se você não comprar, você vai ficar para trás. E a gente comprava mesmo, entendeu? Nem que ela ficasse parada lá, mas eu tenho uma máquina igual. O que eu tenho percebido agora é que nós estamos trabalhando com produções complementares. Então, de repente, isso foi uma coisa bem evidente na pandemia, por exemplo, na localização do álcool em gel nas empresas, né? Então, um vende o impresso, plota, o outro vende a estrutura metálica, o outro vende lá o recipiente que vai receber o álcool, e você monta o produto. O painel, né? Ou faz o painel, outro faz o painel e entrega para o cliente, né? Verdade. Coisas que a gente não imaginava no passado, né? Exato. Isso hoje é perfeitamente possível, né? Ainda, dentro dessa linha, o compartilhamento de produção e a necessidade de se otimizar as receitas e os resultados nos levou a isso. Uma outra coisa que, felizmente, está sendo despertada, o empresário gráfico nunca teve muita preocupação com o lucro. Nunca teve grande vibração pelo lucro. A maior glória do gráfico era escutar barulho de máquina, né? As máquinas rodando, aquele movimento gigantesco, né? Uhum. E no final, a hora que ele pegava o balanço e vinha na última linha lá, prejuízo, né? Mas não importa, mas rodei o mês inteiro, trabalhei dia e noite, né? Isso está acabando. Hoje nós temos que trabalhar com resultado, né? Porque se for só por conta de barulho de máquinas, a gente grava um CD, põe na orelha e fica escutando barulho de máquinas, mas não toma prejuízo, né? Então, esse é um fato que a gente tem notado. Ainda não conseguimos, não despertou ainda no gráfico intensamente
a vontade do sucesso financeiro com a sua atividade. Exemplo, tivemos as eleições municipais agora. A cédula lá, o santinho, o impresso, é um produto sazonal. As eleições são cada 2 anos. Para prefeito e vereador, cada 4, mas a cada 2 temos eleições. Daqui 2 anos teremos para deputados estaduais, federais, senadores e governadores. O presidente da República. Então, se eu tenho um produto sazonal, na hora que esse cliente vem, eu tenho que cobrar o preço justo, eu não posso fazer graça. E a gente notou que diminuiu sim o volume de impressos para as atividades políticas, mas as gráficas concorrendo entre si, né? Um faz por cento, faz por 90%, faz por 80%, faz por 70%. Como é que é isso? O político vai embora. Se ele ganhar a eleição, ele vai embora. Se ele perder, ele vai embora também. Então, nós temos que respeitar, sim, porque é um cliente. Mas o maior respeito que nós temos que ter é pela margem de lucro, o nosso resultado. Sem resultado, a empresa não distribui lucro para os sócios, para os proprietários, tem dificuldade em pagar salários, tem problema na parte tributária e faz um endividamento bancário que é quase que impagável. Então, mas isso tudo, o Odair, eu sinto que está mudando. Não na velocidade que nós gostaríamos, mas está mudando. Às vezes, as coisas ruins, elas vêm e para serem substituídas por coisas melhores. A gente vai se reciclando. Isso é o que está acontecendo neste momento. Penso que o ano que vem será um ano de acomodação, de cicatrizar as feridas que foram produzidas nesse ano. É um ano ainda que vai meio capenga, mas já com algum norte mais consolidado, né? Porém, o gráfico, o empresário gráfico, ele tem que deixar a postura de ser dono de gráfico e passar a ser empresário. Sim. Tem que mudar, tem que descolar uma coisa da outra. Não existe microempresário. Eu tenho combatido isso todos os dias, quando posso. Existe microempresa. Microempresário não tem, porque senão dá a impressão que você pega um empresário de 2 metros de altura e põe num vidrinho de acetona e fazer um microempresário. Não tem isso, senão todos seriam anões, né? Então, existem microempresas, e importantes, porque o mercado ele precisa ter a micro, a média, a pequena, a grande, em todos os segmentos. Devemos ter uma queda, ainda este ano, uma queda significativa no nosso PIB da indústria gráfica. Lembrando que há 3 ou 4 anos a gente vem patinando com PIB de 46, 48 bilhões por ano de reais. Esse ano, o nosso PIB, o PIB brasileiro, da indústria brasileira, enfim, o PIB brasileiro na macroeconomia deve cair aí de 5% a 8%. E a indústria gráfica vai da mesma forma, também vai ter uma queda significativa. Claro que existem empresas pontuais que dirão, eu cresci durante a pandemia. Sim, claro, é possível. Em contrapartida, tem 10 que sumiram, que decresceram, né? Isso faz parte. Vejo que a relação capital e trabalho, ela saiu mais fortalecida, o colaborador passou a valorizar mais o seu emprego, em razão da dificuldade, e o empresário também passou a valorizar o seu colaborador, e sabe que além das máquinas, além do talento que ele tem para gerir a sua empresa, ele precisa dos colaboradores. O que temos à frente? Em termos de entidades, a Abigraf continuará cada vez mais próxima dos seus associados, e cada vez mais se relacionando com o mercado, não só nacional, como internacional. Hoje a Abigraf transita quase que frequentemente nos corredores do Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, nos ministérios, na Presidência da República. A grife da Abigraf está lá, sempre
com uma palavra, sempre tentando algo para o nosso setor, ou para conquistar alguma coisa a mais, ou para não perder o que nós já temos, porque às vezes isso também ocorre. Também. O número de gráficas já foi 22 mil, já foi 20 mil, já era 18 mil, hoje são 17 mil no Brasil. E ainda temos dúvidas, porque tem gráficas que fecham as portas, mas mantêm o seu CNPJ aberto. Então, isso dá uma distorção. O número de colaboradores já foi 220 mil, já foi 200 mil. Hoje nós estamos falando em 160 mil colaboradores no Brasil. Isso é o que estamos enxergando neste momento. Mas, Adair, acredito na indústria gráfica, acredito no mercado, precisamos sair da mesmice. A mesmice, ela vale por algum tempo, mas depois você começa a andar para trás, começa a patinar. Sim. E você, creia, tem feito um papel muito importante no mercado. Porque à medida que você leva as informações, na medida em que você transita com as informações, na medida em que você faz as suas próprias avaliações, isso nos leva para frente. Não sei se há algo mais que eu possa acrescentar. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu acho importante ter esse canal aberto. Aliás, a própria Bigraf tem feito isso com maestria, né? Manter um canal aberto de informação, porque informação é poder, né? Informação é o que nos faz resolver os problemas, né? Se você não tem consciência do problema, se você não tem conhecimento de que alguém já passou por aquilo e já resolveu de uma certa forma, e você pode se espelhar naquilo e tentar aquela solução para você mesmo, né? Você acaba se isolando e tendo que se virar sozinho, muitas vezes não encontrando a solução que alguém já encontrou. Então, eu acho que esses canais que a gente representa aqui como o Papo Net, com seus 250 vídeos aí, cheio de conteúdo, são muito importantes para levar para as pessoas procurarem essas informações, procurarem essas soluções, esses casos, né? E comunicação é fundamental, né? Eu acho que é fundamental e é inclusive o lema aqui do Papo Net, né? É conversando que a gente se entende, né? Eu acho que é isso que a pandemia veio mostrar, que a gente realmente tem que conversar, tem que se comunicar, tem que buscar informação, tem que se atualizar, né? Ninguém pode se arvorar e dizer, não, eu sei tudo, vou resolver tudo sozinho aqui, eu sei o caminho que eu vou trilhar. Sabe, não dá para fazer o verão sozinho. Não dá. Mas muito obrigado. Você tem razão mesmo nas suas colocações, porque você consegue, numa só pessoa, juntar teoria e prática, o que é uma coisa difícil, né? Isso leva tempo, viu? Isso leva tempo, viu, doutor? Dizem que a partir dos 50 anos de atividade, né? Você começa a ter uma clarividência, uma clareza com uma evidência maior, né? Eu costumo dizer que a live começa aos 60. A live começa aos 60. Bom, doutor Levi, muito obrigado aí pela participação, mais uma vez, muito obrigado. O senhor prestigia sempre aqui o Papo Net. Eu gostaria de deixar os momentos finais aí para o senhor se despedir dos nossos seguidores aí, deixar a sua mensagem para os nossos seguidores. Muito obrigado. Muito bem. A minha mensagem final é o seguinte: continue acreditando no seu negócio, continue acreditando na indústria gráfica, continue a buscar conhecimento, reciclar as informações, estar ligado na sua entidade, que é ela que detém um banco de dados e de informações importantes para você. E, como dizia Einstein, né? Eu não penso no futuro, ele nunca tarda a chegar. Então, por aí nós vamos, né? E ainda com Rui Barbosa, né? Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado, né? Então vamos lutar. Vamos lutar e aguardar esse futuro chegar. Muito obrigado, viu, Paulo, pelo seu espaço. Tá bom. Até uma próxima. Esse foi o Dr. Levi Seregato, presidente da Bigraf Nacional.
falando aqui por esse momento, né, extenso, né, estendido que nós temos passado aqui da pandemia e suas consequências e nos motivando aí a não perder as esperanças e continuar insistindo, porque vai passar, né? Tudo passa, né? Eu acho que foi Fernando Pessoa que disse, né, que no final tudo acaba bem. Se não está bem é porque não acabou ainda, né? Exatamente, não chegou ao final. Exato. Então, muito obrigado. Obrigado, doutor. Até a próxima, obrigado. Até a próxima. Ok, pessoal. Então, é isso aí. Se vocês curtiram, por favor, deem seu like, se inscrevam no canal. Se não gostaram de alguma coisa, digam aí o que aconteceu, o que a gente está precisando melhorar, vamos melhorar. Uma vez inscritos no canal, ative as notificações para saber dos próximos bate-papos. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, né? Trabalhamos em conjunto, trabalhamos juntos todos. Construímos cidades, aldeias, estados, países e impérios, colaborando uns com os outros. Aí, pela primeira vez na história da humanidade, temos as tecnologias capazes de fazer essa colaboração, de complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilizem as tecnologias para fazer um futuro cada vez melhor e uma sociedade cada vez mais aperfeiçoada. Obrigado.